Olá pessoal, bem-vindos ao Planeta Bet. Meu nome é Anderson Assunção e hoje a gente vai falar sobre anestesia tumescente para pacientes submetidos a mastectomia unilateral total. Fique com a gente. Então, pessoal, antes da aula começar, você já desce aí, já dá um like, já curte, já compartilha o vídeo. Isso nos ajuda a crescer no canal e a estar compartilhando conhecimento. Então, vamos falar da anestesia tumescente. A anestesia tumescente era uma anestesia local por infiltração tumescente com lidocaína em cadelas submetidas a mastectomia unilateral total. Tá? Além da lidocaína, a gente vai estar diluindo ela junto com o ringer lactato e com o nosso vasoconstritor, a adrenalina. Como vantagens, né, a anestesia tumescente ela é considerada um método seguro e relativamente prático de ser realizado. Ela vai diminuir o requerimento do anestésico volátil, no caso isoflurano, também melhora a analgesia pós-operatória imediata do paciente e também ela foi descrita, né, como sendo utilizada em outras cirurgias oncológicas em humanos. Além disso, ela cursa com a maximização bioquímica do anestésico no local da infiltração, né, possui capacidade do anestésico atingir a pele e tecido subcutâneo local, portanto, ela é feita localmente ali, logo acima da musculatura, entre a musculatura e o tecido mamário. Também possui maior disponibilidade do anestésico no local da administração, uma vez que a cânula entra diretamente nesse tecido, entre o tecido muscular e o tecido mamário. Consequentemente, tem uma menor absorção sistêmica do fármaco e, com isso, diminui a toxicidade sistêmica do nosso paciente. Também há um aumento da dose limite, né? A gente sabe que a dose tóxica da lidocaína é de 7 mg por quilo, a gente pode estar fazendo uma dose um pouco maior para esses pacientes, visto que ela não tem tanta absorção sistêmica. Além disso, a gente vai fazer a expansão mecânica das camadas da pele, do tecido mamário, separando da musculatura. A gente chama isso de uma hidrodivulsão, né? E a gente vai promover a elevação da pressão hidrostática no local. Também é importante ressaltar que vai reduzir bastante o sangramento trans e pós-operatório desses pacientes, né, quando a gente estiver utilizando o vasoconstritor. Como desvantagens, a gente tem a sobrecarga de fluidos, também hematoma pós-cirúrgicos podem aparecer, juntamente com taquicardia, se eu estiver utilizando o vasoconstritor numa dose excessiva, né? Também pode causar intoxicação desse animal, descrito por alguns autores, além de dor à infiltração no local de aplicação, lesão vascular, é um risco também, e alguns cirurgiões podem reclamar da perda de referência anatômica devido a essa hidrodivulsão, né? Além disso, como a gente aplica um grande volume nessa região subcutânea, pode estar ocorrendo a diminuição da temperatura corporal do paciente, chegando a causar hipotermia. Então, o material necessário para a realização dessa técnica é uma tornozeleira, um equipo, uma cânula de Klein, o anestésico local, no caso a lidocaína sem vasoconstritor, o ringer lactato e o meu vasoconstritor, no caso a adrenalina. Tá? Como é que eu faço essa solução? Então, para cada 250 ml de solução tumescente, eu vou pegar 210 ml de ringer lactato, 40 ml de lidocaína a 2% sem vasoconstritor e meio ml de adrenalina ou até mesmo 0,25 ml de adrenalina é suficiente. Vai resultar numa concentração de 0,32% de lidocaína para a nossa solução tumescente. Tá? Aqui eu trouxe um vídeo, então, pessoal, de como ela é realizada. Eu já fiz previamente ali, na frente da glândula mamária M1, uma incisão. Eu vou entrar com a minha cânula de Klein junto à musculatura. Isso é bem importante, pessoal, para o cirurgião não perder a referência anatômica. E a gente forçar a cânula, uma vez que ela tem ponta romba, ela não vai perfurar a musculatura. E a gente vai fazendo a infiltração, né, tumescente.
Vale lembrar que a gente pode fazer um volume de 15 ml por quilo dessa solução e ir promovendo, né, a hidrodivulsão. Tá? Então aí tem um circuito fechado de infiltração para ser mais fácil e seguro, evitando assim contaminação. Também eu fiz guiado por ultrassom, então a gente vai vendo a separação ali da musculatura do tecido mamário subcutâneo. Nessa imagem, a gente tem bem no centro ali a nossa cânula de Klein, ela vai estar marcada aí com uma linha vermelha, e ela, como ela tinha um pouquinho de ar, ela está produzindo aí uma cauda de cometa, né? Está produzindo essa reverberação. Abaixo eu tenho a musculatura, acima da minha cânula, então, vai estar tecido mamário subcutâneo, e tudo que for escuro, que tiver na imagem, que é anecogênico, é a minha solução tumescente. Tá? Então, essa solução tumescente foi o que eu fui empregando e administrando no paciente. E à medida que eu vou fazendo essa hidrodivulsão, eu vou avançando com a minha cânula, né, indo em direção caudal para ir fazendo essa hidrodivulsão. Como eu falei, ela é ponta-romba, então ela evita lesão tecidual, tá? Ela não vai causar perfuração da musculatura, não vai entrar na cavidade abdominal. Certo? Então, pessoal, a gente tem aí uma foto de uma paciente que foi submetida a uma cirurgia de mastectomia unilateral total, em que a gente usou solução tumescente, e vocês podem notar que não há muito sangramento, né? Comparando com uma cirurgia em que não foi realizada, né, a administração da solução tumescente com vasoconstritor, onde eu tenho um sangramento muito maior, né? A gente tem uma imagem bem mais avermelhada devido ao sangramento desse paciente. Então, pessoal, o que eu tinha para passar para vocês era isso. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.